Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu gostaria de meditar junto com você sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós estamos na chamada Semana da Paixão, alguns chamam de Semana Santa, e foi justamente nessa época que Jesus entrou em Jerusalém pela última vez. Muitas coisas que ele realizou naquela semana foi pela última vez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, verso 6 até o 11, por favor. Vamos ler. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Naqueles dias, meus irmãos, Jerusalém estava vivendo um clima de festa. Nós podemos comparar com aquele clima que nós temos em nosso país quando se aproxima a época de Natal, as festividades de Natal e de Ano Novo. Então, no final do ano, umas semanas antes do Natal mais ou menos, a gente já percebe que as cidades estão diferentes, as cidades estão agitadas, estão enfeitadas, há um clima de festa perceptível a todos que ali estão. Em Jerusalém, naquela época, era assim que estava. As famílias se preparavam, as famílias arrumavam as suas casas, eles recebiam familiares que vinham de longe, eles recebiam amigos. Afinal de contas, Jerusalém era o lugar da adoração. Então todo Israel se mobilizava e viajava quilômetros e quilômetros até a chegada em Jerusalém. E muitos outros também vinham de fora. Ali não tinha apenas o povo judeu, mas tinha também povos de outras nações que ali estavam. Então, era aquele clima de festividade. E, dentre essas pessoas que ali estavam, começou a haver uma notícia, e essa notícia se espalhou. A notícia é que um homem havia sido ressuscitado. E esse homem era Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus esteve dias antes na cidade de Betânia, e ali seu amigo Lázaro já estava morto há 4 dias. E chegando a Betânia, ele ressuscitou a Lázaro. Essa história vinha já percorrendo a multidão, e aí se somava a essa história outros milagres que Jesus havia feito, outros sinais que Jesus havia feito. Então as pessoas começaram a dizer: não será esse o Messias tão esperado, o ungido de Deus, o rei sobre Israel? Então ali criou esperança no coração de muitos. No coração de muitos alguma coisa aconteceu de diferente. Ou talvez de nem tantos assim. A questão é que havia muita gente, havia uma multidão, mas alguns ali, creio eu, que já foram tocados por Deus. Então aquela multidão se alvoroçava. E quando Jesus chegou, eles começaram a clamar a Jesus. E Jesus, na sua entrada triunfal, ele chega montado num jumentinho, filha de jumenta, como diz a profecia de Zacarias, o profeta.
lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Veja só, Jesus contrariando a tradição dos grandes conquistadores, dos grandes reis, que chegavam com toda a pompa no seu cavalo branco, com toda a honraria. Jesus recebe as honras, mas ele, um espírito manso e humilde, chega num jumentinho e assim ele cumpre a profecia a seu respeito, como tantas outras que existiam. E o povo o honra e o povo grita pelas ruas: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E ele recebe toda essa honraria. Mas Jesus já conhecia o coração de muitos que estavam ali e que falavam, mas não passava de religiosidade, não passava de oba-oba, não passava de um oba-oba gospel. Simplesmente eles iam com os outros. Jesus não representava exatamente o que ele gostaria de representar no coração das pessoas. Ali ele representava alguém que podia curar, alguém que podia ressuscitar, alguém que podia alimentar uma multidão, como ele já havia alimentado tempos atrás. Então, enquanto ele podia dar comida, o povo estava com ele. Enquanto ele podia suprir de alguma forma, o povo estava com ele. Mas ele sabia, pela sua presciência, de que dali a alguns dias, esse mesmo povo que ali estava o aplaudindo e gritando o seu nome, estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Os religiosos daquela época não estavam gostando de ver toda aquela honraria a Jesus. Afinal de contas, para eles, Jesus não era o Messias. E eles ainda esperavam o Messias, guerreiro, forte, um rei, um soldado, assim como tinha sido o rei Davi. E, na verdade, eles esperam até hoje, porque o Messias já veio e eles não o reconheceram. Como Jesus mesmo falou: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então, o pessoal religioso daquela época não estava feliz com isso. E foi fácil para eles manipularem o povo que só estava interessado nas coisas que Jesus podia lhes dar. Então, aquele amor todo, em poucos dias, acabou virando ódio, um ódio mortal pelo Jesus e uma exigência de que ele fosse morto e que ele sofresse uma morte de cruz. Aqueles que tinham ouvidos espirituais, que tinham raízes profundas na palavra de Deus, esses puderam perceber que aquele homem, sim, ele era o Messias. Porque Deus sempre se revela àqueles que têm olhos e ouvidos espirituais. E é neste grupo que eu gostaria que você se encaixasse. Que você não seguisse Jesus meramente por religião, pelo que ele pode te dar. E sim, Jesus pode nos dar muitas coisas. Jesus, ele é Deus, e a palavra diz que Deus, ele é galardoador, significa aquele que dá presentes. O maior presente de todos ele já nos deu, que foi a salvação comprada com sangue na cruz, que veio ali dias depois. Então, meus queridos, que o seu coração esteja em Jesus, que o seu clamor a Ele, Hosana, o Rei que vem, que você possa declarar com todo o seu coração, mas seguindo, independentemente de tudo aquilo que Ele pode fazer,
daquilo que Ele pode te dar, porque Jesus, Ele não é um bom negócio, Ele não é um patuá que te livra de mal, não é uma figa para te trazer boa sorte. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Senhor da vida e da morte. Só nele temos esperança, só nele temos salvação. Então que Jesus seja tudo isso para você, que você celebre, que você se lembre que Ele morreu para que você tivesse vida, vida em abundância. E essa vida implica estar nele, estar com Ele. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.